Amém. Ele é com certeza o nosso abrigo, refúgio em todo o tempo, em todas as situações. Que bênção estarmos juntos mais uma vez, aqueles que aos poucos vão se achegando também, para os cultos da manhã. Temos procurado encorajar. Geralmente o culto da noite acaba tendo uma participação presencial maior, e isso de certa forma impacta um pouco a questão também do espaçamento, que continua ainda com certas restrições. Então temos encorajado para que possamos aproveitar essas oportunidades de culto, e aqueles que participam pela manhã, claro, se desejarem podem estar também à noite, mas se nós entendermos que é possível estar no culto da manhã e intercalar, isso ajuda muito também. Queridos, a nossa EBD.3 tem vários cursos, e um deles que nós estamos desenvolvendo nesse semestre e que com certeza veio para ficar na grade curricular é o curso Contra a Cultura, onde nós estamos estudando temas vinculados ao momento em que nós vivemos e que apresentam ameaças ao verdadeiro Evangelho. E eu quero tratar com vocês nesta manhã dentro desta perspectiva do que é realmente o verdadeiro Evangelho. E nós entendemos a necessidade disto ser feito porque desde quando o Evangelho nasceu, nós temos também a clara percepção, e inclusive iremos abordar um pouco disto nesta manhã, ele sempre sofreu ameaças. Ao longo da história não foi diferente, e nesse tempo também continua não sendo diferente. E em todo o tempo a igreja precisou se pronunciar, a igreja precisou se colocar na condição daquela que anuncia o Evangelho, que defende o Evangelho, que prega o Evangelho com todo o seu coração. Eu gostaria de destacar alguns textos bíblicos, mas você, enquanto eu leio esses textos, você pode já procurar, acessar, conectar, abrir a sua Bíblia em Gálatas capítulo 1, os versos de 6 a 10. Mas antes de lermos Gálatas, eu destaco, por exemplo, o texto em Mateus dizendo assim: Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. Mateus 4, 23. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Mateus 11, 5. E será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 26, 13. E Romanos 1, 16, 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Então eu fiz uma seleção aqui de alguns textos bíblicos destacando a importância do Evangelho. O Evangelho sendo pregado, o Evangelho sendo anunciado, o Evangelho sendo ensinado, o Evangelho sendo experimentado e acessado por aqueles que naquele tempo tiveram a oportunidade de receber do próprio Cristo, bem como dos apóstolos, bem como dos pais da igreja, dos pais apostólicos, e assim, ao longo do tempo, por meio dos pregadores, por meio dos missionários, pastores, enfim, homens e mulheres de Deus que vêm pregando o Evangelho. E nós precisamos investir um tempo, queridos, e quando nós falamos de recomeços, como é o tema anual da nossa igreja, mais uma vez nós nos deparamos com um dos temas essenciais para que todo e qualquer recomeço possa ser bem sucedido, bem como todo e qualquer começo ou novos começos possa ser bem sucedido. Isso desde os aspectos muito pessoais, particulares, relacionamentos conjugais, a vida familiar, bem como a igreja como um todo e também nesse tempo enquanto sociedade.
Texto de Gálatas, capítulo 1, a partir do verso 6, eu convido você a acompanhar a leitura bíblica que estarei fazendo neste momento, e utilizo para tradução a Nova Almeida Atualizada, NAA. Gálatas, capítulo 1, a partir do verso 6 ao verso 10, nos diz assim a palavra do Senhor. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se estivesse ainda procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e aplique-a aos nossos corações neste momento. Amém? A partir desse texto, queridos, eu quero extrair duas abordagens. A primeira diz respeito a ameaças de ontem e para hoje acerca do Evangelho. E, em segundo lugar, os ensinamentos que também foram importantes para ontem e o são para hoje. E, obviamente, continuarão sendo também para amanhã. Nós enfrentamos algumas ameaças enquanto igreja, quanto ao Evangelho verdadeiro, e se faz necessário dizer que, quando eu entendo a necessidade de dizer o Evangelho verdadeiro, porque se nós considerarmos o Evangelho da palavra, o Evangelho de Cristo, ele não precisa de um acompanhamento, não precisa de um adjetivo, não precisa de um acréscimo, porque este é o verdadeiro Evangelho. Então, não deveria ser necessário termos que classificar que o Evangelho de Cristo é o Evangelho verdadeiro. Mas diante do fato de que existem outros evangelhos, e o texto de Paulo aos Gálatas, ele vai estar falando justamente dessa expressão, se aparecer alguém pregando outro evangelho. Então significa que existem outros evangelhos, existem outras percepções acerca do evangelho, e nós precisamos então voltar as nossas atenções ao verdadeiro, ao puro evangelho que foi ensinado por Jesus Cristo. O que entendo ser urgente em nosso tempo, porque quando você acessa as plataformas digitais, quando você acessa mensagens que são transmitidas pela televisão ou pela internet e de variadas fontes e de variados grupos religiosos, nós encontramos múltiplos evangelhos. E nós precisamos ter discernimento para identificar se aquele pregador, aquela pregadora, se aquele homem, aquela mulher que estão ensinando ali, estão pregando o puro evangelho, o verdadeiro evangelho, ou estão trazendo aquilo que nós podemos chamar de pseudo-evangelho. Porque o pseudo-evangelho é aquilo que parece ser, mas não é. Ele tem características que fazem que ele se torne parecido, e muitas pessoas acabam então sendo enganadas, porque o que está sendo apresentado para elas é apresentado como o verdadeiro evangelho. Então, cabe ao leitor, ao estudante, ao membro da igreja, ao cristão, à cristã, ao homem, à mulher de Deus, buscar o discernimento para identificar se aquilo que está sendo pregado, se aquilo que está sendo ensinado é o puro evangelho, é o verdadeiro evangelho, ou trata-se de um pseudo-evangelho, trata-se de um evangelho falso. Isso aconteceu no passado, já no início ali da história da igreja, nós encontramos, e eu quero justamente identificar aquilo que está vinculado à carta de Paulo aos Gálatas. Lembrando, queridos, que Gálatas era uma região, a chamada região da Galácia. E nesta região, 3 importantes cidades da atual Turquia faziam parte daquela
geografia, faziam parte daquela delimitação. Então Paulo não está escrevendo apenas a uma igreja, mas a toda uma região que estava sendo comprometida com o pseudo-evangelho, com outro evangelho que estava sendo anunciado, e que tinha algumas faces, inclusive de nomes que muitos de nós talvez nunca tenhamos ouvido, mas é importante destacarmos. Paulo estava defendendo o verdadeiro evangelho contra a pregação do legalismo, do antinomianismo e do galacionismo. E eu preciso, meus queridos, trazer aqui algumas evidências, alguns fatos, evidenciar alguns fatos a respeito destas ameaças de ontem, para que possamos entender as ameaças de hoje. O legalismo nada mais era do que a manutenção da lei para adquirir salvação. Então, a salvação por meio dos méritos do cumprimento das obras, obras que poderiam ter um cunho social, mas também um cunho, e principalmente naquele tempo, religioso. Ou seja, a prática da lei veterotestamentária como requisito para a salvação. É o legalismo que, como nós veremos também, ele foi uma ameaça no passado, mas continua sendo uma ameaça no presente. O antinomianismo, então, a própria palavra está dizendo de anti, e a palavra antinomia, ela tem a ver com a seguinte compreensão: nomia significa lei. Então, ante a lei, anti-anomia, ante a norma, ante a lei. Então, nós tínhamos ali naquele tempo aqueles que defendiam o excesso da guarda da lei para a salvação. Mas nós tínhamos aqueles que diziam: não precisa se preocupar com lei alguma. Toda lei, toda espécie de lei já não mais é necessária. E eles colocavam no pacote, inclusive, a lei moral. Então, quando você tira a lei moral do processo, você com certeza vai promover o caos. Além destas duas, aquilo que está vinculado ao nome daquela região da Galácia, chamado galacionismo, que era mais ou menos uma convergência das outras duas heresias. A salvação por meio de Cristo, somado ao esforço humano na guarda da lei. Então era quando aqueles chamados judaizantes, que eram judeus convertidos ao Evangelho, convertidos, entre aspas, a Cristo, vinham também dizendo o seguinte: olha, que bom, maravilha, Jesus realmente é maravilhoso, os ensinamentos dele são corretos, mas você também precisa se esforçar na guarda da lei para ser salvo. Paulo ataca isso de um modo veemente. Ele está dizendo: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho. E aqui nós temos também um alerta de Paulo que serve para nós também. A possibilidade, queridos, de mesmo conhecendo o verdadeiro evangelho, sermos iludidos por argumentos, por processos, por pessoas e às vezes até mesmo por pressões da sociedade, a aderirmos o pseudo-evangelho, o outro evangelho. E isso, meus irmãos, tem a ver com uma confrontação necessária para os nossos dias também. E Paulo, ele está dizendo aos Gálatas: eu estou muito surpreso. Afinal de contas, ele estava dizendo assim: como é que pode alguém acessar a graça de Deus e deixá-la de lado, ou não desfrutar desta graça que o Senhor nos deu? Amados, o legalismo, o antinomianismo, ou seja, a total fuga de qualquer tipo de submissão a processos, a normas, a diretrizes, o galacionismo, que é a salvação defendida, entre aspas, por meio de Cristo, mas que precisa algo mais. Então nós temos aqui algumas evidências de que qualquer evangelho que diga o seguinte: olha, você é salvo por Jesus, mais a prática de, mais isto, mais aquilo, mais aquele outro, você precisa estar muito atento. As ameaças do presente, meus irmãos, dizem respeito, em nosso tempo, àquilo que eu, nessa manhã, ainda que de modo muito objetivo, quero destacar: ameaças externas e ameaças internas. O curso Contra a Cultura está trabalhando muito com aquilo que nós chamamos de ameaças externas, mas que podem ser também
encontradas internamente podem trazer problemas. As ameaças externas eu classifico apenas por uma questão de tempo, nós poderíamos desdobrar isso aqui em muitos outros temas, mas eu destaco o universalismo, o sincretismo e o secularismo. São ameaças externas, é aquilo que vem de fora tentando atacar e fazer com que as pessoas se desviem do verdadeiro evangelho. O que é o universalismo? É o ensinamento de que todas as pessoas do planeta Terra, todas as pessoas que nasceram, todas as pessoas que vão nascer, todas as pessoas que vivem hoje, elas já foram salvas por meio da obra de Jesus na cruz do Calvário e não precisam simplesmente de mais nada. Só o fato da salvação de Cristo, ele já conferiu salvação a todas as pessoas, elas acreditem nele ou não, elas creiam em Jesus ou não. E isso é uma doutrina que está sendo pregada em nossos dias. O universalismo, você não importa que religião, não importa de que agremiação, de que grupo religioso a pessoa faça, não importa se ele crê, se ele é ateu, não importa. Todos já foram salvos. É assim que a Bíblia diz, queridos? Não. Vamos ao clássico, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Jesus também vai dizer em João 3,36, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus, não, desculpe, lá em 1 João, né? Mas eu destaco João 3,36, porque tem complemento justamente de João 3,16, né? E ele vai dizer para nós ali, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então não é verdade que todos são salvos. O outro problema externo é o sincretismo, a mistura, a combinação de muitas religiões, também na mesma esteira do universalismo, dizendo o que importa é ser sincero, o que importa é ser bom, o que importa é ser honesto, correto. Não, se você crê em Buda, ou em Maomé, ou em Jesus, é indiferente. O que importa é que você seja fiel àquilo que você está buscando. Esse sincretismo, meus queridos, também está adentrando para o cristianismo. E no nosso país, talvez sejamos um dos maiores exemplos do alto nível de sincretismo religioso que existe. As múltiplas cores religiosas. Mas além disso, nós temos também o secularismo, que é a secularização da igreja. Em outras palavras, você trazer os valores da sociedade, que são valores divorciados, dissociados do Evangelho, para dentro da igreja. Então, a expressão que eu penso que resume bem o que é a secularização é aquela fala que diz assim, mas e o que é que tem? Não tem nada a ver. Não, isso não tem nada a ver. Que é tão comum hoje em dia. Precisa se guardar para o casamento, o sexo fora do casamento é pecado? Ah, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver o que eu quero fazer com relação à vida sexual. Não tem problema, a pessoa pode optar por qualquer estilo e preferência sexual que quiser, porque não tem nada a ver, ninguém tem nada a ver com a individualidade, a intimidade, a sexualidade das pessoas. Isso tem a ver com secularismo. Tem a ver com secularismo, meus queridos, nós aderirmos a uma cultura de corrupção, em que a gente começa a admitir o seguinte, o mundo é assim mesmo, então não tem problema, não precisa comprar com nota fiscal, não precisa da nota fiscal, não precisa pagar imposto de renda, vamos sonegar, porque o governo já recebe muito dinheiro, então vamos tentar, isso é secularismo. Não, uma mentira aqui, uma mentira ali, aquelas famosas e chamadas mentirinhas, não vai ter problema, não tem nada a ver. Tem a ver sim, nós sabemos que tem tudo a ver.
Então são ameaças externas, mas nós encontramos também ameaças internas, que são aquelas que estão dentro das igrejas locais, que você pode encontrar justamente independentemente da placa da igreja, da denominação. Não importa se é batista, quadrangular, assembleia, se é presbiteriana, metodista, o que for. Nós encontramos hoje ameaças internas nos contextos das igrejas locais. E estas ameaças eu classifico também em 3 aqui. A teologia da prosperidade, que apesar de já estar um tanto quanto arrefecida, ainda se mantém com uma ênfase da vitória em cima de vitória, que exclui totalmente qualquer possibilidade de sofrimento. Sendo que uma das designações do Antigo Testamento para o Messias, para o Rei dos Reis, para o Senhor dos Senhores, foi servo sofredor. É profético. Jesus sofreu. Uma das formas que a Bíblia chama Jesus, o Messias, é de servo sofredor, homem de dores. Imagine chamar o Messias de um homem de dores. Então esse pseudo-evangelho que só prega prosperidade e que coloca o evangelho triunfalista em que a pessoa ela só pode se dar bem e não aceita, isso também é contra o verdadeiro evangelho. Outra doutrina que talvez não seja tão conhecida pelo nome, mas você já deve ter visto isso em algumas mensagens, é a chamada hipergraça, que é, na verdade, um desdobramento daquela antiga situação do antinomianismo, né? Não importa, você não precisa obedecer nenhuma lei, você não precisa estar debaixo de nenhuma direção. A hipergraça, ela vai dizer que Deus nos ama de modo incondicional, então não importa o que você faça. Isso, meus queridos, pode parecer gostoso de ouvir aos nossos olhos. Puxa, Deus me ama, eu sou filho de Deus e não importa o que eu faça, Ele sempre vai me amar. Eu ouvi um pregador dizendo assim, uma ilustração que cabe bem nesse caso. A criança e o pai conversando sobre amor. E a criança, ela diz assim, pai, você me ama? Claro, filho, que eu te amo. Você me ama, não importa o que eu faça? Claro que eu te amo, sempre vou te amar. Você sempre vai ser meu filho. Então eu posso pegar o seu carro e dirigir a 200 km por hora embriagado? O que o pai vai dizer? Pode. Vai, pega o carro, enche a cara e vai andar a 200 km por hora. É isso que o pai vai dizer? Não. Por quê? Porque o pai o ama. E porque ele o ama, ele vai dizer, não faça isso. Não significa que, pelo fato de Deus nos amar, Ele permita que a gente faça qualquer coisa sem regras. Existem regras. Se você não respeitar as regras de trânsito, fatalmente, em um momento ou outro, você vai morrer. E você vai matar outras pessoas. Nós precisamos entender, queridos, porque existe esse evangelho, outro evangelho sendo pregado hoje em dia, que não importa o que você faça, não importa com quem você anda, não importa o que você cheire, o que você coma, não importa o que você faça, Deus te ama. Isso é heresia, isso é falsidade, isso é um outro evangelho. E eu finalizo, meus irmãos, um dos mais ameaçadores para a igreja hoje, 2021, e que se intensificará para 2022, e espero em Deus que a gente consiga reverter isso para os anos seguintes. Partidarismos. Paulo combateu, meus irmãos, os partidarismos em Corinto. Ele combateu os partidarismos na igreja naquele tempo. E hoje os partidarismos estão tomando conta do povo de Deus. Me desculpe, meus irmãos, mas eu estou incomodado e preciso denunciar um pecado contra a idolatria no meio evangélico. Nós temos dois pecados. Um se chama bolsolatria e o outro lulatria. Irmãos, tem pessoas idolatrando o Bolsonaro. Tem pessoas idolatrando o Lula. Tem pessoas idolatrando partidos políticos.
que tem mais veemência para defender o seu partido do que o próprio Evangelho. E isso está levantando partidarismos. Isso está fazendo com que homens e mulheres de Deus, filhos e filhas de Deus, comecem a se degladiar, não fisicamente, mas verbalmente, moralmente. E amados, em nome de Jesus, sejamos sábios, porque não é por aí o caminho. A classe contra a cultura, o curso contra a cultura, está tratando destes temas. E nós vamos tratar também das questões políticas, como lidar com estes fatos. Mas eu já dou aqui, meus irmãos, um importante antídoto para esses partidarismos, que é nós fugirmos dos rótulos, a não ser que seja a bandeira do Evangelho. Essa é a bandeira que você e eu temos que empunhar. Esse é o estandarte da igreja, irmãos. A bandeira de Jesus. A bandeira da palavra de Deus, do Evangelho, do verdadeiro Evangelho. Nós precisamos sim nos posicionar, mas não nos posicionar no sentido de sermos aguerridos na forma das brigas políticas, mas na postura da vida cristã, no amor, na graça, na misericórdia. As pessoas, meus irmãos, elas serão envolvidas e elas darão ouvidos àqueles que estão dispostos a amar, mesmo quando pensarmos diferentes em algumas questões. Eu preciso retomar, e comecei essa mensagem hoje, ela continuará em outras oportunidades, falando das ameaças de ontem e para hoje. E nós precisamos nos aprofundar mais, irmãos, em algumas questões, e eu quero fechar aqui a nossa mensagem. Além de falarmos das ameaças de ontem e para hoje, eu quero trazer alguns ensinamentos de ontem e para hoje, e sempre. Voltando os nossos olhares para Gálatas capítulo 1, verso 6, nós encontramos aqui, do verso 6 ao 10, o texto que nós separamos, alguns ensinamentos de Paulo para a igreja que estava sendo ameaçada, o verdadeiro evangelho estava sendo ameaçado, e também para nós hoje. Queridos, o primeiro ensinamento é que o verdadeiro, o puro evangelho, sempre deve ser ensinado. E é por isso que eu estou de novo aqui. Não é a primeira vez que eu estou pregando em Gálatas capítulo 1. E não será a última. E muito provavelmente daqui para frente nós teremos que retornar várias e várias vezes a essas cartas. Porque nós precisamos revisitar. Algo que é importante identificarmos, queridos, é que mesmo a pessoa um dia tendo confessado a Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, ao longo do tempo, ao longo da sua trajetória, ela pode ser engodada, ela pode ser iludida, ela pode ser envolvida por ensinamentos que parecem ser bons, mas que são destruidores. De maneira que a melhor forma de combatermos as heresias, os falsos evangelhos, os pseudos evangelhos, é ensinando o verdadeiro evangelho. Conforme os textos que nós lemos no início da mensagem, lá em Mateus 4, 23, 11, 5, 26, 13, Romanos 1, 16, 17, em que o evangelho do reino precisa ser pregado, precisa ser anunciado. O verdadeiro evangelho, meus irmãos, é aquele que baseia-se na dispensação da graça e não da lei. Quando Jesus ele disse, eu não vim revogar a lei, mas cumpri-la, ele está dizendo, meus queridos, que a lei se cumpriu nele. Tudo que existia até então, a partir dali, agora é diferente. E é por isso que na autoridade dele, ele diz assim, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Nenhum outro profeta, nenhum outro homem que se levantou, tinha autoridade para dizer estas palavras. Os profetas do Antigo Testamento, eles só poderiam dizer assim, assim diz o Senhor, ponto, e entregava a mensagem. Jesus, ele muda, e ele diz assim, assim foi dito, eu porém agora digo. Ou seja, daqui para frente,
Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, vida por vida. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Jesus, ele dá uma conotação, ele dá uma direção. E o verdadeiro evangelho, meus irmãos, é aquele que está centrado nele, em Jesus. Cristo deve ser, meus irmãos, aquilo que é chamado de chave hermenêutica. Ou seja, eu interpreto o Antigo Testamento, o Novo Testamento, a partir dos ensinamentos de Jesus. É este o verdadeiro evangelho. Nada pode substituí-lo. E o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte: olha, eu não me importo em agradar pessoas, eu não me importo em agradar homens, antes me importa fazer a vontade de Deus. E meus queridos, nós temos que tomar cuidado, e eu conversando com pastores, outros líderes, nós vivemos hoje grandes desafios, porque corremos muitas vezes a tendência de não pregar determinados temas para não afugentar determinadas pessoas. Só que isso é um grande engodo, é uma armadilha. Porque, meus queridos, às vezes nós estamos admitindo lobos no meio das ovelhas, e nós queremos cuidar de lobos, e nós queremos salvar lobos. Só que os lobos, meus irmãos, não fazem parte do aprisco. Contudo, não quero dizer e incitar nem a vocês e nem a mim mesmo, como juízes para tentar identificar quem é lobo e quem é ovelha. Ainda que no decorrer do ministério nós precisaremos praticar esta verificação, porque a Bíblia nos diz que pelo fruto conhecereis a árvore. Então é preciso, meus irmãos, sermos contundentes. Algumas vezes, a igreja, a maioria das vezes, acaba não sabendo, né? Mas já aconteceu, queridos, aqui, de eu ter que tomar providência e dizer, meu querido, você não é mais bem-vindo aqui, porque eu identifiquei que era um lobo no meio das ovelhas. Não será bom você continuar aqui. E isso, meus irmãos, é muito difícil de fazer, porque a gente quer alcançar todos, a gente quer abraçar todos, a gente quer caminhar com todos, mas nem todos querem realmente caminhar de acordo com a vontade de Deus. Então nós precisamos, meus irmãos, buscar muita dependência de Deus. E finalizando, lembremos que desde que nascemos, nós, seres humanos, vivemos sob ameaça. Desde que o Evangelho nasceu, ele sofre ameaças. E, meus queridos, quando eu estou preparando essas aulas do Contra a Cultura, às vezes eu tenho que tomar conta dos meus sentimentos, porque você tem que respirar pelo menos uns 5 minutos a mais, assim, para digerir algumas coisas. E a aula de hoje é mais ou menos uma dessas, onde nós temos aí já autorizado na lei, práticas que são destruidoras à família, destruidoras à igreja. E aí, às vezes pode acender, meus irmãos, um sentimento de, e agora, Senhor? Parece que a gente está perdendo, parece que a igreja está acuada. Irmãos, às vezes é essa impressão que eu tenho. Às vezes nos sentimos como presas diante de uma sociedade feroz. Mas, meus irmãos, a Bíblia nos diz que a igreja é vencedora. Nada vai derrubar a igreja. Nada vai derrubar a igreja do Senhor Jesus. Não importam pandemias, não importam sistemas de governo, a igreja vai permanecer até Jesus voltar, meus irmãos. Então não tenha medo. Agora, o fato de não ter medo não significa que a gente não deva ser atento aos perigos. Devemos ensinar os nossos filhos, educar as nossas crianças, porque, meus irmãos, se a nossa tarefa, nós hoje adultos, eu me refiro aqui, jovens adultos, que estão, digamos, operando os processos, é difícil.
Os nossos pequeninos irmãos terão desafios ainda maiores do que os nossos. Os nossos filhos terão desafios maiores do que os nossos. E precisamos orar por eles e abençoá-los para que eles possam ser instrumentos da graça de Deus num mundo de trevas. Vamos colocar em pé e vamos, irmãos, cantar acerca do puro Evangelho. Vamos cantar, vamos entoar, vamos louvar e adorar ao Senhor acerca daquele que é o Evangelho puro, o Evangelho verdadeiro. A graça do Senhor nos alcançou. E não é por méritos, você não vai conquistar a salvação. É um presente de Deus. É uma bênção dada por Deus. Mas você precisa dizer: eu quero essa bênção. Não há mérito em dizer: eu quero ser abençoado. Não há mérito em dizer: eu quero usufruir dessa graça. A graça, ela nos foi dada. E nós precisamos agora abrir os braços para receber dessa graça e continuarmos a viver em nome de Jesus. Me gloriarei em mim, a não ser na minha fraqueza. Sua graça me sustentou, ela me basta com certeza. Eu sei que o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E quando eu me cansar, a sua força opera em mim. Eu sei
Quero convidar você a cantar essa expressão que diz: quando eu não posso, quando eu não consigo. É a graça do Senhor, a graça que nos capacita para a salvação, a qual recebemos não por nosso mérito, é a mesma graça que nos capacita para a santificação, é a graça que nos capacita para vencer, sim, o pecado, vencer as tentações e fazer a vontade de Deus. Quando eu não posso, quando eu não consigo, quando eu estou fraco, quando estou caído, você me levanta e me encoraja, você me dá forças, você me resguarda, você me levanta e me encoraja, você me dá força, você me resguarda, você me levanta e me encoraja, você me dá força, você me resguarda. Eu sei que a sua graça é pra mim. Eu sei que a sua bondade não tem fim. Jesus, eu sei que a sua graça é pra mim. Quantos nessa manhã desejam, quantos nessa manhã precisam acessar dessa graça que nos encoraja, que nos levanta, que nos dá força, que nos anima, que nos salva, que nos perdoa, que nos capacita? A graça de Jesus, o amor de Deus manifesto na graça. Feche os olhos. Se você deseja acessar mais da graça, levante a sua mão e mantenha a sua mão estendida. Pai, em nome de Jesus, por todos aqui, ó Pai, que reconhecem a necessidade da Tua graça, do Teu amor. Pai, quantas vezes estamos abatidos, quantas vezes, ó Pai, estamos sucumbindo às pressões, ficamos preocupados, ó Deus, com as ameaças externas e internas, ó Pai. Muitas vezes nos sentimos acuados, ó Deus, mas sabemos, ó Deus, pela Tua palavra, que o Senhor já nos deu a vitória sobre o pecado, que o Senhor já derrotou a morte. Ó Deus, o Senhor venceu a morte, quando ali foi ressuscitado ao terceiro dia, o Senhor venceu a morte, e com isso todos aqueles que em Ti confiam, todos aqueles, ó Deus, que professam e confessam o nome de Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, têm acesso à vida eterna. Aleluia, Pai, nós Te louvamos. Por isso, ó Pai, Te pedimos também, dá-nos da Tua graça para vencer as tentações, nos capacita, Senhor, para a santificação, nos capacita para a frutificação, nos capacita, ó Deus, para dar a Ti honras e glórias, não somente com os nossos lábios, mas com o nosso coração, com a nossa mente, com as nossas atitudes, aqui neste lugar, onde quer que estejamos, no mundo virtual ou físico, possamos glorificar ao Senhor. E a Ti rendemos, ó Deus, toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus. Amém.